amores, boa tarde. Vamos lá começar a nossa aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os animais, onde eles vivem, o tipo do corpo deles, tá? E os animais, eles são divididos em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados. E hoje a gente vai falar também sobre os vertebrados, onde o grupo dos vertebrados são divididos em 5 grupos, que são mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios, tá? Vamos lá, começar a nossa aula de hoje no nosso livro de ciências, na página 42. Os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, na terra, na água ou no ar. Como temos alguns exemplos aqui, né? O nosso leão, ele vive na terra, ele é um animal terrestre. O nosso papagaio, ele vive no ar, é um animal aéreo. E o nosso peixe, ele vive na água, né? E ele é um animal aquático, tá bom? O modo como se locomovem, andam, nadam, voam, respiram, saltam. Por exemplo, o nosso sapo, ele salta, né? A cobra rasteja, o peixe nada, o papagaio voa e o leão anda, né? A cobertura do corpo, escamas, pelos, penas e carapaças. Como, vamos lá, leão, o corpinho dele, ó, coberto de pelos, né, bonitos. O nosso papagaio tem a pele coberta de penas. O peixe tem a pele coberta de escamas, tá bom? Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados. E os animais que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados. Então, vertebrados possuem crânio e coluna. Invertebrados não possuem o crânio e a coluna, tá bom? Temos dois exemplos aí, animais vertebrados, o cachorro e a cobra. E animais invertebrados, como a formiga e o camarão. Vamos na nossa página 42. A gente vai falar agora sobre os animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como o pulmão, os pulmões e o coração. Temos aí na imagem a coluna vertebral e o crânio, tanto do ser humano quanto do peixe. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que o diferenciam, sendo dividido em 5 classes: mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixes. Página 44. Vamos falar dos mamíferos. Os mamíferos são os animais que apresentam uma característica em comum, a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente o corpo desses animais é coberto de pelos, que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas também eles respiram pelos pulmões. Vejam alguns mamíferos. Temos aí a baleia, o humano, o macaco, tá? E o morcego. Tá? Os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Ou seja, o morcego é o único mamífero que voa. Aqui no nosso quadro, qual é o mamífero mesmo? Muito bem, o leão, não é isso? Agora vamos falar sobre as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas.
Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. E assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alçar voo, mas usa suas asas para nadar. Temos aí alguns exemplos de aves, como pinguim, beija-flor e galinha. As galinhas são exemplos de aves que se adaptam à vida no ambiente terrestre. Aqui no nosso quadro, qual é o animal que é uma ave? Muito bem, o papagaio. Vamos na nossa página 45. Vamos falar agora sobre os répteis. São animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Temos aí exemplos de répteis, como lagarto, cobra e tartaruga. No nosso quadro, qual é o exemplo de réptil? Isso mesmo, a cobra. Vamos agora falar dos anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Temos aí a rã, a cabra cega e a salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Por exemplo, o sapo, quando ele é um girinho, um filhotinho bem pequenininho, ele vive na água. E quando ele toma a forma adulta, ele começa a viver tanto na terra quanto na água, tá certo? Então, aqui no nosso quadro, qual é o exemplo de anfíbio? Isso, o sapo. Agora vamos lá. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através das brânquias, como é o caso dos girinhos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? A metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem, girino, que Tia falou, em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Ainda na nossa página 46, agora vamos falar sobre os peixes. Os peixes são os animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias. Temos aí, piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia, que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Temos aí o tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto de escamas, como o tubarão, da imagem assim. Então essa foi a nossa aula de ciências de hoje, falando sobre os animais, de onde eles vivem, do tipo de pele e do grupo que eles fazem parte, tá bom? Então, a nossa atividade vai ser no nosso livro de ciências, nas páginas 47, 48 e 49, tá? Beijos, até amanhã.